Shalom, Deus seja louvado. Dando continuidade ao livro Generais de Deus, estamos falando de Maria Udworth Ether, página 26. Focalize a verdade, o que é falso irá desvanecer. Quando o poder de Deus estiver sobre você, você irá se deleitar. E quando você se deleitar em algo, você demonstra isso. Então, aprenda a verdade a respeito do que Deus ama em seus adoradores e pratique isso. Agora você diz: bem, as pessoas vão falar a nosso respeito. Eu digo: e daí? A verdade se sobrepõe à mentira. O que as pessoas não compreendem, elas criticam, mentiram a respeito de Jesus, mas ele continua vivo até hoje. Quando essas pessoas experimentarem o toque real de Deus, mudarão suas mentes. E se perdermos dinheiro nisso, bem, o dinheiro é o seu Deus? Deixe-me lembrar de que o dinheiro não salva vidas. O Espírito de Deus é quem leva o homem a Jesus. Obedecendo ao Espírito, exaltamos a Jesus. Não é uma questão de perder ou ganhar dinheiro. Se você é o líder de alguma igreja, Deus te ordena obedecer ao comando do Espírito Santo e aprender seus caminhos. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus, conforme Romanos 8,14. Então deixe que Ele o guie. Se você se deixar guiar pelo Espírito, as visões irão aumentar em sua igreja. Devemos ter um amadurecimento espiritual a fim de enfrentar qualquer tipo de problemas ou espíritos malignos. As religiões da nova era têm ido tão a fundo no reino dos espíritos enganadores que a Igreja de Cristo tem se mostrado receosa em procurar as reais manifestações do Espírito de Deus. No reino espiritual, Deus age, mas também os espíritos demoníacos. E se o Espírito Santo não for o seu guia, quando estiver nesse ambiente, você estará sujeito ao lado demoníaco. Contudo, os adeptos da nova era não entram no reino espiritual através de Jesus Cristo. Entram por seus próprios meios, e é aí que são enganados. Não somos nada sem o sangue de Jesus. Alguns temem ser acusados de se envolver com a nova era, ao buscarem a manifestação sobrenatural de Deus. Se você estiver seguindo o Espírito Santo, Ele lhe manterá puro. Então abra sua igreja para o mover de Deus e aprenda com aqueles que vieram antes de você. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade e também ordem. Não estou falando dos limites que são fixados por temor ou controle denominacional. As pessoas estão famintas por Deus e por liberdade. Alguns irão viajar por continentes a fim de ouvir alguém que verdadeiramente conheça Deus e as manifestações de seu Espírito. Elas caem atordoadas. Pastor Anderson Dias. Quando a irmã Ether chegou aos 40 anos de idade, já havia se tornado um fenômeno nacional. Algumas denominações reconheceram sua habilidade para reavivar igrejas mortas, atrair os não convertidos e criar um novo e profundo caminhar com Deus. Médicos, advogados, bêbados e adúlteros, pessoas de todos os tipos, eram gloriosamente salvas e cheias do Espírito Santo em suas reuniões. Por causa de uma dessas reuniões em 1885, a polícia afirmou que jamais havia
presenciado tal mudança em uma cidade. A cidade estava tão pacífica que eles não tinham trabalho algum a fazer. O repórter de um jornal escreveu a respeito da irmã Éter. Ela se aproxima das pessoas como garras que seguram a presa. Por algum poder sobrenatural, elas caem atordoadas e, quando estão no chão, ela aplica uma pressão hidráulica e bombeia toneladas de graça de Deus dentro delas. Por fim, o Senhor levou Maria a orar pelos doentes. Ela se mostrou relutante de início, sentindo que isso distanciaria o seu chamado evangelístico. Mas Deus continuou a mostrar claramente a sua vontade a ela, e ela finalmente cedeu. Estudou a palavra e começou a pregar que a vontade de Deus era curar os enfermos. Logo, seria possível ver evangelismo e cura caminhando lado a lado, à medida que milhares recebiam a Cristo como resultado dos testemunhos de cura. Maria pregava que a manifestação arrebatadora do Espírito Santo não era novidade, era algo que a igreja havia perdido. Ela se recusou a ser levada pelas doutrinas prediletas da moda, desejando apenas que o Espírito Santo fizesse o seu trabalho. Certa feita, em uma das reuniões, uma multidão acorreu ao púlpito gritando: "O que devemos fazer?" Maria nos relata o restante da história. Eles foram ao chão pelo vento poderoso do Espírito Santo, que soprou sobre os filhos de Deus até que suas faces brilhassem como a de Estevão, quando seus inimigos disseram que ele se parecia com um anjo. Muitos receberam dons, alguns para o ministério, outros para o evangelismo, alguns para a cura, e centenas de pecadores receberam o dom de vida eterna. Em outra oportunidade, mais de 25.000 pessoas se reuniram para ouvir irmã Éter. É bom lembrar que naqueles dias não existia o microfone. Maria escreveu dizendo que mesmo antes de ela terminar o sermão, o poder de Deus caiu sobre a multidão e se apoderou de cerca de 500 pessoas à medida que iam ao chão. Oeste muito selvagem. Pastor Anderson Dias. Evidentemente, a vida de Maria Éter foi marcada por inúmeras perseguições. Havia problemas em cada esquina, sem falar na pressão que era liderar uma quantidade tão grande de pessoas que experimentavam pela primeira vez as manifestações do Espírito em suas vidas. Além de tudo isso, ela era uma pastora casada com um homem infiel. Enquanto ministrava em suas cruzadas polêmica em Oakland, Califórnia, a infidelidade do Sr. Woodworth veio à tona. A irmã Éter decidiu abandoná-lo e, enquanto durou a cruzada, ficaram em quartos separados. Por fim, após 26 tempestuosos anos de casamento, em janeiro de 1891, divorciaram-se. Depois, em menos de 1 ano e meio, o Sr. Woodworth casou-se de novo e publicamente defamou Maria e seu ministério. Ele morreu não muito depois disso, em 21 de junho de 1892, de febre tifoide. A despeito do relacionamento conturbado com este homem, Maria encontrou tempo para deixar seu ministério e assistir ao funeral. Dizem que ela não somente compareceu ao funeral, como também participou do culto fúnebre. Os maiores testes para Maria aconteceram enquanto esteve na costa oeste. Ela acreditava que o oeste poderia ser ganho para Deus, da mesma forma que ocorrera ao meio oeste. Assim, em 1889, ela chegou a Oklahoma e comprou uma tenda para 8.000 lugares. Breve haveria uma multidão
de espectadores a fim de ver os transes, ouvir sobre as visões e presenciar outras manifestações do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.